Demorou, mas finalmente chegou. Os X-Men voltaram e voltaram com tudo. Ainda só foram disponibilizados 3 episódios e pelo que deu para ver, a nova temporada vai superar de forma fácil a temporada anterior. Se você já assistiu aos episódios disponibilizados nessa quarta, dia 1, com certeza você ficou com uma pulga atrás da orelha em relação à Maya Scani. Afinal de contas, quem é ela de verdade? Como é que ela tem acesso ao poder da Força Fênix? Vem comigo e descubra tudo isso e muito mais em relação a esses 3 primeiros episódios de X-Men 97. E aí, Gnowers, Gnower Master aqui para falar dos X-Men, especificamente da segunda temporada da sua série animada mundialmente conhecida por X-Men 97. Depois do sucesso absoluto que foi a primeira temporada, a segunda parte dessa obra era que nem o Thanos. Inevitável. E depois de longos 2 anos de espera, finalmente, no dia 1 de julho, logo no primeiro dia do mês, a Marvel decidiu divulgar logo 3 episódios de cara. Ficou claro que a Marvel não quer enrolar. O foco maior é só N-Sabanur ou Apocalipse. E embora o foco maior seja justamente o Apocalipse, não dá para negar que a Maya Scani chamou bastante atenção. Afinal, quem é ela de verdade? Qual é a sua origem? Por que ela tem acesso à Força Fênix? E se eu te disser que ela possui uma ligação forte justamente com o Ciclope e a Jean Grey, você acreditaria em mim? Pois acredite, porque ela tem. Só que antes de eu te revelar quem é ela de verdade e tudo o que deu para ver nesses 3 primeiros episódios da temporada 2 de X-Men 97, se certifique que você está inscrito nesse canal com o sino ativado. Se você clicou nesse vídeo é porque você gosta dos X-Men, da Marvel e de cultura pop. E esse último é basicamente o núcleo desse canal aqui. Tudo de relevante que acontece no mundo dos filmes, séries, animes, quadrinhos e muito mais é apresentado nesse pequeno espaço. Entreter e informar é o nosso compromisso. Para mais vídeos como esse e em outros formatos, porém sem fugir da nossa base que é a cultura pop, se inscreva, deixa o like e ativa o sino. Valeu por tudo e agora voltando pro vídeo. Para início de conversa, eu não tenho gostado nada do fato da Marvel ter disponibilizado logo de cara 3 episódios de uma vez. Soou como se eles quisessem despachar essa série. Por mais que muitos não gostem, em certos casos, não todos, eu gosto de acompanhar as coisas semanalmente. E era o que eu esperava para essa série. Eu estava à espera de 1, mas fui surpreendido com 3. Só que depois de assistir os 3 episódios, eu entendi a razão da Marvel ter feito isso. Para quem não sabe ou não lembra, no final da temporada passada, os X-Men foram enviados para diferentes tempos. Teve um grupo que ficou no presente, um grupo que foi enviado para o futuro e um que foi enviado para o passado. Esses 3 primeiros episódios serviram justamente para mostrar o que aconteceu com cada um desses grupos. Cada episódio focou justamente em cada grupo e na sua respectiva linha temporal. O primeiro episódio é no futuro e nele acompanhamos o seguinte grupo: Tempestade, Wolverine, Jean Grey, Ciclope e o Morpho. Só que antes de vermos como o grupo que foi para o futuro está a se virar, vemos o Forge e o Bishop no presente. Eles estão a se preparar para viajar justamente para o futuro e o passado, com o objetivo de reunir os X-Men e levar eles para o tempo deles, que é o presente. Um ponto que merece destaque é que, caso você não saiba, o Bishop veio do futuro e agora, tendo em conta tudo o que está a acontecer, ele mencionou que o presente atual está a se tornar justamente no futuro em que ele veio. E para poder impedir que isso aconteça, ele e o Forge serão enviados para o passado e o futuro, respectivamente, de modo a levar os X-Men de volta para o presente. Ao chegar no futuro, que é justamente a época em que o Apocalipse está no auge do seu poder, Forge enfrenta uns robôs e em seguida ele é salvo pelo Wolverine, que aparece com uma aparência selvagem e garras de osso. Fomos tão habituados em ver o Logan com Adamantio que parece meio estranho ver eles com garras ósseas, mas na verdade as garras ósseas são a verdadeira mutação dele. O Adamantio não passava de um revestimento. Agora que o Magneto removeu todo o adamantio do corpo dele, ele terá que se virar com as suas garras originais, que podem ser partidas de forma mais fácil em relação às primeiras.
E se você acha que as garras ósseas são a única coisa que o Wolverine terá que lidar agora que ele perdeu todo o adamantio, fica a saber que não. Ele passará por muitas mais coisas até ter o seu precioso revestimento de volta no seu corpo. Para mais detalhes sobre isso, é só clicar aqui. Que no vídeo em questão eu fiz uma análise não só do trailer da segunda temporada dessa série, mas também falei o que irá acontecer com Wolverine e muito mais. Assim que ele encontra o grupo enviado para o futuro, Forge diz que é hora de voltar para o passado, mas não o passado, e sim o passado presente. Vocês entenderam? Assim que ouvem isso, o Scott e a Jean ficam relutantes. E o motivo é bem óbvio, o filho deles, que é justamente o Nathan Summers, ou o Cable, só que aqui ele ainda não é o Cable. Para quem não lembra, o Cable, ou o Nathan Summers, nasceu no presente e foi infectado pelo vírus tecno-orgânico, que tem como principal causa transformar o corpo do mutante em matéria mecânica. Como no presente não tinha tecnologia capaz de curar ou aliviar os efeitos desse vírus, o Nathan foi enviado para o futuro para poder sobreviver. Agora que eles estão no futuro e têm a chance de passar mais tempo com o próprio filho, eles terão que abandonar ele mais uma vez para voltar para o passado presente, e enfrentar o apocalipse. E 2 pontos que merecem destaque aqui. Embora eu esteja a mencionar que o Cable é filho da Jean Grey, ele na realidade é filho da Madeline Pure, a clone da Jean Grey. Já o segundo ponto é que esse Cable que vemos no futuro, ainda jovem, é justamente o mesmo Cable que viajou para Genosha e que atualmente se encontra no presente. Entenderam? Sem entender a razão que fez com que eles fossem parar no futuro, Scott vai conversar com ela, a figura mais misteriosa apresentada nestes 3 episódios, a mãe Askani. Afinal de contas, quem é ela e qual é a ligação dela com tudo que está a acontecer? Embora ela mantenha sua identidade em segredo do Scott, quem acompanha os quadrinhos já sabe muito bem quem é essa personagem. A mãe Askani, na realidade, responde pelo nome de Rachel Summers. Ela é filha do Scott e da Jean Grey de uma outra linha temporal que foi completamente destruída. Com isso, e com os diversos acontecimentos que ela vivenciou, ela acabou fugindo para a Terra principal da Marvel. Seus poderes incluem telepatia, telecinese e manipulação temporal ou dimensional, onde ela é capaz de mandar a mente das pessoas para o passado e futuro. Só que nessa série, ao invés de adaptarem o poder dela de mandar as mentes para o passado e futuro, ela conseguiu um upgrade de poder e consegue mandar a própria pessoa para diferentes épocas. E é justamente isso que ela faz. Foi ela responsável por mandar o Scott e o resto para o futuro e o Professor X e os outros mutantes para o passado. Faz tudo parte do plano dela. Ciclope e companhia foram para o futuro justamente para poderem treinar o Cable de modo que ele se torne forte o suficiente para enfrentar o apocalipse. Já o outro grupo foi para o passado para tentar impedir a extinção do apocalipse. E quanto à ligação dela com a Força Fênix? Ela é filha da Jean Grey. A mãe dela sempre teve ligação com a Força Fênix. E por ser filha da própria Jean Grey e não de um clone como seu irmão, ela teve acesso a essa força de forma hereditária. Até nas animações tudo é link. Algo que também merece destaque nesse futuro é que o Apocalipse está com dificuldades com seu próprio corpo, por causa das suas inúmeras habilidades e batalhas enfrentadas ao longo de vários anos. Seu corpo já não consegue aguentar tudo, e para poder suportar tamanha consequência depois de tanta coisa que ele passou, ele precisa de um corpo compatível. E adivinhem qual é justamente o corpo encontrado pelos seus servos que possui a capacidade de aguentar tamanho fardo? Não sei. Pois é, o do jovem Nathan Summers. A viagem do Scott com a Jean Grey para o futuro e a relação com o Cable e o clã Askani faz tudo parte da HQ As Aventuras de Ciclope Fênix de 1994. E o que é o clã Askani? Liderado pela mãe Askani, o clã nada mais é que um grupo militar que tem como principal objetivo derrotar o Apocalipse. Depois de tudo isso, Jean, Scott e Nathan são atacados e capturados pelo exército do Apocalipse. Eles conseguem se libertar e invadem o esconderijo do vilão, ao lado do grupo que também foi para o futuro. Essa sequência de ação foi simplesmente incrível. E os grandes destaques nessa invasão foram, para mim, o Morpho, que do nada virou Thor, e a Tempestade.
que é perfeito em tudo o que faz. Really, nigga? Yes. Sabendo que se enfrentasse os X-Men aí no futuro, do jeito que ele estava, ele poderia levar a surra da vida dele. O Apocalipse foi esperto e fugiu para o passado presente, de modo a derrotar os X-Men justamente na época em que eles estão mais fracos. Cada um procura o bolo fofo dele. Enquanto os X-Men tentam derrotar o vilão no futuro, na época em que ele está fraco, ele decide viajar para o passado para derrotar os heróis justamente na época em que eles estão mais frágeis. A vida é assim, o nome disso é oportunidade. Essa viagem do Apocalipse para o passado presente, é justamente o que vemos no final da primeira temporada. E é aí onde o vilão pega na carta do Gambit, que acabou morrendo se sacrificando em Genosha, e tudo fica claro que o Apocalipse irá trazer ele de volta como um dos seus cavaleiros. Depois disso, tem o Cable, que atualizou seu braço mecânico e implementou uma IA, deixando claro que ele também está atento às mudanças do mundo. E por fim, o envio do Scott e companhia para o passado presente. Isso acontece no final do segundo episódio, porém eu decidi falar agora para poder encerrar de vez os acontecimentos do futuro. Em seguida, vem o segundo episódio, que foca no Cable, já adulto, no presente, ao lado da Psylocke e do Arcanjo, que também foi vítima do Apocalipse, mas conseguiu se libertar. E os três procuram justamente o Mancha Solar e a Jubileu, de modo a recrutar eles para que eles sirvam de ajuda para salvar o mundo. Aqui também dá para ver um grupo de jovens que procuram pelos X-Men, mas que ao invés disso são capturados pela X-Factor, que nada mais é que uma divisão mutante que trabalha diretamente para o governo. A X-Factor apresentada na série possui 5 elementos: Homem Múltiplo, Lupina, Strong Guy, Destrutor, o irmão mais novo do Ciclope, e a Polaris, que é ninguém menos que a filha do Magneto. Depois disso, tem o Cable recrutando o Jubileu e o Mancha Solar, e em seguida tem a primeira missão deles, onde capturam um dos Cavaleiros do Apocalipse em busca de informação sobre o vilão, mas não conseguem absolutamente nada. A Psylocke, que também tem poderes telepatas, até tentou fazer alguma coisa, mas não adiantou de nada, pois a Emma Frost conseguiu colocar uma autenticação de 2 fatores na mente do Capanga. Sem conseguir extrair grande coisa, Cable decide mandar o Capanga para a casa do Criador. E isso deixou a Jubileu incomodada, pois não é assim que os X-Men trabalham, mas infelizmente é assim que eles trabalham agora, uma vez que o mundo está aí por água abaixo e o líder é simplesmente um soldado. Como descobriram que tinha dedo da Emma Frost no meio, eles foram ter com ela à procura de mais informações. Porém, eles foram enganados e acabaram batendo de frente com a X-Factor, onde eles eram meio que os vilões aqui, no ponto de vista deles. Após o confronto, Cable decide bater em retirada, só que no meio do processo, a Jubileu é capturada, consegue fazer a mente da Polaris para ser libertada, é libertada por ela, salva os diversos mutantes que também foram presos pela X-Factor, é resgatada pelo Cable e companhia, e por fim, ela e todos os outros mutantes que não trabalham para o governo passam a ser vistos como inimigos públicos. Não tem como olhar para tudo isso e não pensar em guerra civil, onde os heróis ou trabalham para o governo ou se tornam criminosos. Por fim, chegamos ao episódio 3, onde vemos o Magneto, Professor X, Vampira, Noturno e o Fera no passado, especificamente no Antigo Egito, na era em que o Apocalipse ainda era En-Sabah-Nur e era também rival direto do Ramatut, que nada mais é que uma variante do Kang. Ao invés de acabar logo com En-Sabah-Nur e evitar que ele se torne no Apocalipse, Magneto vai ter com ele e tenta fazer uma espécie de lavagem cerebral, tentando convencer o então En-Sabah-Nur a se juntar à sua causa mutante, o que claramente deu errado. Um ponto que merece destaque aqui é que o Ramatut possui uma tecnologia futurista. E como é que ele conseguiu isso? Simples, porque ele é um viajante do tempo. Tal como eu disse, Ramatut nada mais é que uma versão do Kang Conquistador. E como conquistador, o que ele mais faz é conquistar. Cuidem das cunhadas. Ao voltar para o Antigo Egito para fazer das suas, Kang descobre que o En-Sabah-Nur está destinado a se tornar no Apocalipse. E assim que descobre isso, ele tenta recrutar ele para o seu lado, tal como o Magneto tentou e deu errado. Quando viu que o En-Sabah-Nur não estava disposto a abraçar a sua causa, ele tentou eliminar ele, e em seguida surgiu a inimizade entre os dois. Um ponto que merece destaque aqui é que a tecnologia futurista que o Ramatut possui é justamente a mesma que irá contribuir para o En-Sabah-Nur se tornar no Apocalipse.
Enquanto o Ensabá tem a sua luta para derrubar o Ramatut, Fera tenta usar a tecnologia dele para voltar para o presente. Já do outro lado, Magneto luta para mudar a mente do futuro apocalipse. Eles acham que desse jeito podem mudar as coisas, só que não. O que acontece aqui me fez lembrar do plot de Dark, em que a pessoa luta e pensa que está a mudar as coisas, mas na realidade está a fazer exatamente o que deveria ser feito. O que nós temos aqui é uma sequência de eventos interligados entre os X-Men e o Apocalipse. O time que foi para o futuro motivou o Apocalipse a ir para o passado e criou o Cable que está no presente. Já o time que foi para o passado contribuiu para a criação do Apocalipse, que no futuro domina tudo. Infelizmente para o time do passado, eles são apanhados com tecnologia do Ramatut. E isso fez o Ensabá Nur pensar que eles são aliados do seu principal inimigo. Com isso, Ensabá tenta eliminar eles. Foi aí que o Bishop das Caras ajuda eles e entrega o dispositivo que será responsável por mandar eles de volta para o futuro presente. O episódio termina com Ramatut lançando um ataque para derrubar o Ensabá Nur de vez. Bom, Knowers, é isso que deu para pegar nesses 3 primeiros episódios. Tal como disse lá atrás, a série promete apresentar 9 episódios no total e todos eles serão lançados às quartas-feiras. Ainda tem muita coisa para analisar. E se você não quiser perder nada ligado aos X-Men, Marvel, cultura pop de modo geral, garanta que você está inscrito nesse canal. Ainda tem muita coisa boa para sair, não só sobre os X-Men, como também sobre o Homem-Aranha, o filme da Supergirl, animes, séries, filmes e muito mais. Se você gosta e vive esse mundo, faça parte dessa comunidade e seja alimentado apenas com filé mignon nerdístico. Lembrem-se, sujeito a errar, disposto a aprender. Confira um vídeo que eu irei deixar aqui no canto. Valeu por tudo, fiquem bem, se cuidem e até a próxima.